Raquel. Raquel trabalha comigo. Jéssica, irmã da Raquel. E vamos lá. Eu quero que você se apresente, fale onde tu morava, local, morava. Conta aí, Raquel. Vai, conta aí. Tá, eu moro no bairro Sarandi, aqui em Porto Alegre. Meu nome é Raquel, eu tenho 25 anos. Agora eu tô... Meu nome é Jéssica, sou a irmã da Raquel, moro também no Sarandi. A gente mora na Avenida Souza Melo, né, no 1380. A gente tem um terreno só, a gente tem 3 casas, né? A minha casa é a casa da frente, a casa dela era a casa dos fundos, e tem nosso primo que morava na casa ao lado. E, infelizmente, todo mundo perdeu tudo junto, porque todo mundo morava muito próximo um do outro. Só um pouquinho, Jéssica. Ó, essa aí é a casa deles, quando o marido da Raquel, o Henrique, ele foi o último a sair, né, Henrique? Foi o último. Ele saiu, ó. Quando eles conseguiram sair, tava assim a casa, tá? Foi o vídeo que o Henrique fez no finalzinho, tá? E aí, acho que essa é a tua casa, né? E, infelizmente, a gente morava muito próximo, né, um dos outros. O meu outro primo morava na rua ao lado, né? E uma amiga nossa que veio do Pará, somos paraense, né? Todos nós, morava na casa da frente. E, infelizmente, quando ninguém imaginou que a água ia chegar a esse nível, né? A gente colocou as coisas no alto, que deu, né? A gente saiu com 2 mudas de roupa, porque falou, mano, deve ter como a gente voltar para casa. E se precisar, a gente pega as coisas, né? Mas só que, infelizmente, quando a gente viu que a água cresceu e tava subindo, infelizmente causou um pânico, né? A gente viu que não... Essa informação é muito importante. Quando a água começou a subir, vocês tiveram informação de mídia, defesa civil, polícia passando lá para vocês saírem, para vocês deixarem a casa? Era só boato? Tinha alguma coisa de concreto? Na realidade, o meu primo ficou acordado, né? Eu moro do lado, ficou acordado a madrugada toda, né? Monitorando a situação. Aí eles foram perto, lá onde tem um dique, lá perto da Asa Branca. E aí, quando foi 6 horas da manhã, meu primo bateu na porta de casa e falou assim que a água já tinha chegado lá naquela parte lá. Mas ninguém avisou nada. Aí, quando ele foi dormir, quando foi 6 horas da manhã, eu escutei um alto-falante, assim, mas foi bem rápido. Aí eu fui lá para frente de casa, me informei com uma moça, e a moça disse que estava falando que era para as pessoas deixarem sua casa, pegarem seus documentos e irem para outros locais. E aí foi que a gente começou, eu chamei, fiquei um pouco desesperada, chamei meus parentes, acordei meu marido, mas aí depois o meu primo olhou ali na internet, disse que era uma coisa falsa, que não tinha rompido, que somente transbordou. Que isso, o que aconteceu aqui, pessoal? Circulou na internet o que eles chamam de fake news, tá? Que tinha rompido esse dique, né? E aí, depois, né? Daí as pessoas que já estavam saindo, que é isso que tu tá... deve ser esse momento em que tu tá dizendo que se preparou. E aí a mídia disse que não tinha sido rompido, que tinha sido extravasado. E aí as pessoas, eu acredito, né? Que vocês pensaram, não vai chegar água aqui, porque não rompeu, extravasou. Mas algumas pessoas da redondeza devem ter falado que rompeu, né? Sim, eles falaram que romperam. Só que aí o meu primo, né, o Marcelo, ele olhou no site da prefeitura que o prefeito disse que não tinha rompido, que somente um pouco extravasou. Somente um pouco, mas que era já. A gente pensou assim, não, vai ficar, se vier até aqui, vai vir só ficar na rua. Não vai chegar tanto assim, não vai cobrir a nossa casa. Tanto que a gente ficou normal. Eu peguei apenas algumas peças de roupas da minha filha, uma peça de roupa minha, do meu marido. Meu marido nem chegou a pegar meus documentos, porque a gente não achou que ia chegar tanto. E sendo que quando mandaram evacuar, não foi a nossa rua. Foi as 2 ruas atrás da nossa, porque falou tanto que na nossa rua tem a igreja Santa Catarina. E as pessoas que estavam na rua atrás, lá era um ponto de acolhimento. A rua de vocês era ponto de acolhimento. A nossa, então tava todo mundo que estava saindo das ruas atrás, estava ficando tanto, que a gente falou, não vai chegar aqui, porque a igreja é na mesma rua.
que é nossa. E se lá tá sendo ponto de equilíbrio, colocar as pessoas ali Sim. e tendo ponto de Na igreja equilíbrio, de Santa Catarina. E aí, quando foi passando as horas, acho que tinha dado umas 9 horas, a gente foi num supermercado, na parte de trás, a gente foi vendo a água subindo, assim. E aí a gente ficou olhando assim, ué, mas que estranho. Aí voltamos para nossa casa e depois a gente teve que sair, né? Porque falaram que a gente tinha que ir embora. E aí pegamos o que deu. A minha irmã ainda ficou na casa, ela ficou na rua, ela ficou na casa, que era de 2 andares do nosso colega, na outra rua. Vocês ainda ficaram, né? Como eu tava com a minha bebê, eu falei assim, não vai. Já tinha muita gente lá. E aí eu peguei e fui pra casa da minha outra irmã, do namorado dela. E ficou eu, a minha outra irmã, Jamile, e a minha bebê. Meu marido ainda ficou na casa porque ainda tinha o nosso cachorro e o nosso gato lá. Nosso cachorrinho. E ficou o cachorro lá, porque a gente achou que também que não ia subir para tanto. A gente, se a gente deixar o cachorro na casa, que é da minha irmã, um pouco mais alta, aí ele vai conseguir ficar ali, depois a gente volta e fica alimentando ele. Era esse, a princípio, o caso, né, que a gente tinha acontecido. Sim, a princípio não acharam que a água ia até o teto. Não. Que ia subir um pouco e... Tipo, E aí, quando vocês viram que não tinha mais volta, que ia alagar tudo, como é que aconteceu isso? Eles saíram antes, né? A gente saiu depois. Tanto que o meu primo, né? O meu cunhado também, eles ficaram, não, a gente só vai sair daqui se a água chegar. E tinha um senhor que morava na casa ao lado, falou para eles, eu moro aqui há mais de 30 anos. Nunca a água chegou a esse nível. Aí a gente é paraense, né? A gente nunca morou aqui. E falou, se o cara tá dizendo que ele morou aqui mais de 30 anos, a água nunca chegou, então falou assim, não vai chegar. E não teve alto-falante, falou, na rua atrás da nossa. Então a gente ficou naquilo. E o ponto de acolhimento na nossa rua, eu falei, então não vai chegar aqui. Não vai chegar. E ele mora mais de 30 anos aqui também, não se preparou. Então a gente ficou nesse intuito. A gente levou uma muda de roupa para casa mais alta, mas a gente ficou naquela coisa, não vai voltar, a gente precisa de alguma coisa, a gente tem como voltar em casa e pegar, né? A gente ficou nisso. Só quando a gente viu que o nível da água estava passando do carro, falamos, não, a gente tem que ir embora. Aí foi que a gente pegou nossas coisas, o que deu pra pegar, eu peguei a muda de roupa, graças a Deus eu peguei os documentos da minha filha, já tinha mandado a minha filha ficar na casa do pai dela, só com medo de prevenir, né? E foi uma cena muito triste, a gente saindo com a água praticamente ali na cintura, com as coisas pra cima, né? Então vocês já saíram com água na cintura? Já. Eles, o meu marido, o meu primo e mais outro amigo deles, eles já saíram de lá com o cachorro começou a nadar assim, ó. Porque eles tinham que tirar ele de lá da nossa casa, a água já estava aqui, ó, na cintura deles. E foi a tempo deles colocarem o cachorro no segundo andar, naquela rua mesmo lá. E aí eles falaram assim, tá subindo a água muito rápido. O meu amigo, ele só voltou, quando ele saiu de casa, quando ele voltou na rua, a água estava subindo muito rápido. Aí a água começou a ficar, ele disse, tipo laranjada, sabe? Que já era a água do Guaíba, né? Que no dique da Ferg já. Que era uma outra cor diferente do... Sim, primeiro estava com uma cor e depois começou a ficar laranjado. E aí o meu amigo falou assim, isso aqui é a cor da água do Guaíba, não é mais do dique ali da Asa Branca. E aí foi que eu fiquei lá, eu só fiquei assim na expectativa na casa da minha irmã, assim, nervosa, porque eu tava com medo de perder as coisas. E aí meu marido só foi me atualizando, mandando os vídeos, falou, amor, não tem como mais. A gente perdeu tudo. Esse é um ponto. O que vocês conseguiram levar? Somente roupas. 2 mudas ainda. Que a nossa esperança também, até mesmo quando a gente saiu, era o que? Acho que a água não vai subir tanto, vai secar mais rápido, vai ter como a gente salvar algumas coisas. Vocês colocaram as coisas para cima, isso? Sim. A gente não falou vai chegar até o teto, né? Que como as pessoas falavam, nunca tinha esse nível. Então a gente imaginou o quê? Que a gente ia voltar para tentar depois pegar nossas coisas, nossas roupas. Tanto que a gente falou, não, a gente vai ter como salvar nossas roupas, nossas geladeira, falando, tá vendo o vídeo de como salvar a geladeira. Qual foi o tempo que vocês tiveram para fazer isso, para colocar as coisas para cima? Olha, foi um tempo muito curto. Até porque a água já estava lá no finalzinho da nossa rua, assim, tipo assim, umas duas ruas, assim, mais ou menos. E aí foi um momento que a gente meio que se entrou em desespero. E aí a gente começou, o meu amigo começou a falar assim, não, deixa a geladeira, a água não vai entrar aqui. Só eu falei, não, sobe. Aí subimos a geladeira, foi a única coisa que ficou ainda ali. E como a casa da minha irmã era mais alta,
a gente começou a colocar as coisas para casa dela porque a gente achou a casa dela era mais alta. Não vai chegar na casa A dela. tua irmã é Sim. a casa da Jéssica. Aí está à frente, né? Falei, não, vamos colocar as coisas na casa dela, porque aí a gente consegue, assim, salvar mais as coisas. E aí começamos a levar a televisão para lá, levamos, acho que as coisas de eletro que dava para ser manuseada, né? Televisão. Só que aí eu coloquei as minhas panelas para cima, tudo eu coloquei para cima. Algumas coisas eu consegui encaixotar, mas foi em vão, né? Eu encaixotei lá. Sim, vocês não conseguiram levar nada. Botaram pra Só- cima com a esperança que a água não... Não iria chegar. Não Eu iria não chegar. falo, não tinha onde, tipo, como as pessoas falam, como você fala, Foi muito rápido, Foi né? muito rápido. Pra onde? Como a gente ia achar, tipo, pra te ter isso, tinha que ter um frete. Como a gente ia achar um frete? Quando a gente Não. saiu, era carro, contramão, pessoas. Numa situação como essa, teria que ter no mínimo, no mínimo 48 horas para te conseguir tirar uma quantidade de coisas, assim, as coisas mais valiosas, né? Porque senão, em horas, tu não tem como, tu não tem nem cabeça para estar, eu acredito, né? Eu tô tirando conclusões do que vocês estão me falando. Eu acho que não tem nem cabeça para tentar chamar alguém ou, né, e tentar fazer algo diferente, né? Nem tem como também, né? Tá. E vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? Sobre a questão das coisas? Eu acho que, assim, graças a Deus nós estamos vivos, né? Tá, não, mas tem mais uma pergunta, calma aí. Não vamos terminar ainda. Não, eu não... Tá, eu quero saber para onde vocês foram, onde vocês estão agora. Depois que Para contar pro pessoal que vai assistir depois, entendeu? Depois que a gente saiu, eu fui para casa da minha irmã, lá já tava difícil, tava apertado. E aí um amigo uma família, né, no caso o marido, e do amigo do meu marido, né, a esposa dele, ofereceram pra gente ficar na casa deles em Viamão. E como a gente viu que eles disseram que tinha espaço lá e poderiam acolher a gente, então a gente foi para lá. A gente agora, a minha filha e meu marido estão em Viamão, na casa dos nossos amigos lá. A princípio a gente ia ficar tudo junto, como a gente é uma família que a gente é muito unida, entendeu? Uhum. Até mesmo a gente vai morar, a gente mora todo mundo próximo. Ó, quem me segue, quem sabe que eu falo aí, assim, ó, o que tá acontecendo hoje? Eles tudo moravam perto ou no mesmo terreno. E eles estavam sempre juntos, é isso, né? Eles estavam sempre juntos, né? Sim. Com isso, vai dividir essas pessoas que estavam sempre juntas e sempre tendo um respaldo da irmã, né? E eu acho que isso provavelmente vai acontecer, né? Então, para vocês verem o que isso também provoca. Que eu, na minha opinião, acho que nada disso é por acaso, né? Eu acho que isso é feito justamente para acontecer esse tipo de coisa. Mas continua, Jéssica. Desculpa. E a gente era um grupo de 12 pessoas, né? A princípio a gente ia ficar na casa mais alta, todo mundo, né? A gente estava organizando para ficar lá, porque, como eu falei, a gente imaginou que ia durar 2 dias. Na nossa cabeça ia durar 2 dias. Na nossa cabeça ia durar, acho que menos de 2 dias, 2 um dia, assim. 2 dias com a água no joelho, né? Que ele dizia, Isso. eu vou lá e pego comida, faltou comida, a gente vai lá e pega. Então, a gente era um grupo grande, só quando a água começou a subir, todo mundo ficou desesperado. E como minha irmã tem uma bebê pequenininha, e aí ela falou assim, não, fica na casa dos avós do namorado da minha irmã. E ela foi pra lá. Só como eu falei, a gente é um grupo grande. E a minha amiga, que é do Pará, ela tem um filho de 9 anos, ela entrou em desespero. Ela tava lá em casa, lá com a gente, quando eu olhei, eu falei assim, cadê a Deusiane? E aí ela foi embora. Ela entrou em pânico. Foi pro Pará? Não, ela entrou em pânico por causa da amiga dela. Uhum. Que eu tava lá no Sarandi ainda. Que aí ela falou, a casa da minha amiga é mais longe, distante da minha casa, não vai acontecer nada. E aí ela se separou da gente. A princípio, todo mundo... E quando ficou só eu, a minha irmã e os meus cunhados, tipo, lá e meu primo, a gente ficou lá. E quando a gente viu água muito grande, o problema qual era? Da gente, como a gente ia sair dali. Porque quando a gente saiu com a água até a cintura, tava um caos. Isso já é depois que você saiu com a água na cintura. Isso. E quando a gente saiu, pra onde a gente vai? Porque na casa da Gisele não tinha como a gente ficar, porque era a casa dos avós dela. E a gente era um grupo grande.
Aí a gente ficou na procura de achar um lugar para onde a gente ia ficar, porque tinha muita gente, né? E aí o que a gente ia fazer? Quando a gente separou, aí a minha irmã, que mora na Zona Sul, né, a Letícia, a casa dela é uma kitnet. Conta pro pessoal quantos irmãos vocês são, porque... Somos 7 irmãos, 6 mulheres e um homem. E a menor tem 15 anos, tá? E tu foi pra casa da tua outra irmã que mora na Zona Sul de Porto Alegre. Isso, aí a gente foi pra lá. E essa irmã da Zona Sul, a casa dela é uma kitnet, então é uma salinha, cozinha, né, um quarto. Só que ele foi pra lá em torno de 6 pessoas, né? Porque a Raquel, a família dela tá pra lá, e a minha outra amiga, a casa que ela tava encheu, e ela foi pra um abrigo. Ela ficou num abrigo. E a princípio a gente queria achar uma casa, um apartamento que desse todo mundo, entendeu? Aí ficou aquela procura. E o tempo que a gente estava na casa da minha outra irmã era muito pequeno espaço para muita gente, entendeu? Então, querendo ou não, a gente estava... O marido dela trabalhava a noite toda, chegava cansado, era muita gente na casa. Depois começou a gente na procura de ter alimentos, que a gente não tinha nada. Aí a gente procura roupa, que a gente não tinha roupa. E aí a gente ficou... Então, o grupo separou. Quando a gente ficou muito tempo lá, aí a Raquel já estava na casa da minha irmã, foi para ali essa casa do amigo deles. Aí a Gisele, dá pra vocês ficarem um pouco aqui, para aliviar um pouco para minha outra irmã, né? E aí a gente passou uns dias na casa dela, né? E isso na procura da gente procurando um lugar. Porque a gente ainda tinha os animais. Aí a gente saiu sem nada, aí a gente ia para uma casa. Como a gente ia ter uma casa, se a gente não tinha nenhum móveis, né, na casa. E para completar, para alugar, as pessoas estavam pedindo calção alto, 3 calção. Estavam pedindo fiador, ninguém tem fiador ali. Tinha uma coisa assim. Então ficou essa coisa muito angustiante, tu sentir que tá incomodando as pessoas, tu tá num lugar que não é teu. Então a gente ficou nessa procura, onde eu vou ficar? Eu tinha minha filha pequena, tava me sentindo ruim, porque eu tava longe dela e tá acontecendo depressão para pegar ela. Então a gente ficou nesse lado. Eu não sabia que eu ia descer com a minha irmã para lá, minha irmã não sabia que a gente estava correndo atrás para ter as coisas aqui. Então todo mundo ficou muito nessa angústia de ir um lugar para o outro, de não ter um lugar para ir. E a angústia continua ainda. Continua, né? Mas é muito angustiante, né? A gente se senta ali, se deita e não é um lugar, não é nosso. A gente se sente desamparada, sem para onde ir, sem o que fazer e apenas ficar sustentando, né? Ficar sustentando ali, porque mesmo que a gente está na casa do amigo, não é nossa casa. A gente tem uma bebê, ela chora, ela incomoda. Então, a gente fica aqui, aquele sentimento de impotência, de não conseguir, não tem aonde a gente ir, não tem para onde a gente voltar. Então, a gente fica com aquele sentimento de angústia, angustiado o tempo todo, está incomodando. Por mais que as pessoas, elas são bastante acolhedoras, que acolheram a gente, graças a Deus, mesmo assim fica aquele sentimento de eu quero estar na minha casa, eu quero estar na minha casa. Quero ter minha vida de volta, uma coisa que a gente não tá tendo. É que a gente veio, por exemplo, do Pará, todo mundo, né? Veio do Pará para ter algo melhor, né? Uma estrutura melhor. A gente veio a princípio por causa da nossa mãe, que vocês não estão mais aqui, né? Você tá em pânico. Então a gente veio para algo melhor. Então tudo que tu tem na tua casa, graças a Deus a gente não perdeu nenhum ente querido, né? Mas ali foram anos tu dedicando para te ter uma casa, para te comprar móveis para tua casa, ter uma vida mais digna, né? E quando tu vê que aquilo tu perdeu tudo, entendeu? E para te reconstruir aquilo que dói, que tu vai olhar, porque foram anos que tu se dedicou. As pessoas podem até dizer, é uma geladeira. Mas sabe o que tu fez? Sabe o que fez para te comprar uma geladeira? E aqui era só a gente não tem tu tem um tio, tu tem uma mãe. Não. É por isso que a gente ficava muito unidas. Por exemplo, a minha mãe ia trabalhar, eu ficava com a filhinha dela. E quando eu ia sair para trabalhar, ela ficava com a minha filha. Então, a gente era muito uma rede de apoio. Por isso que a gente ficava juntos. As pessoas falam, mas por que vocês não moram em lugares separados? Eu falei assim, porque a gente só é mulher. Faltava uma coisa na minha casa, eu sabia pegava que na minha casa dela tinha. Assim como vice-versa, né? E a gente viveu muito disso, entendeu? Então, às vezes, as pessoas podem dizer, muitas pessoas realmente... Eu não vou dizer o que é... Não é... o que eu acho que tu tá querendo expressar que não é só a questão material, é a questão
familiar que vocês tinham, de uns laços. Sim, a gente tinha ali, por exemplo, tudo que a gente precisava era um do ladinho do outro, entendeu? Então a gente tinha isso ali. E depois que a gente se separou, nossa, foi um baque, porque vai ser e o depois, né? E o depois a gente tá nisso, a gente tá em um lugar... Deixa agora... Tá, vocês agora não tem nenhuma definição, né? Então, né, a água não baixou. E o que vocês acham? O que vocês acham que vocês vão encontrar lá quando vocês voltarem lá? E quanto tempo vocês acham que essa água vai baixar, pelo que vocês têm de informação lá do bairro, das pessoas que estão lá perto? Olha, assim, É uma pergunta que é ruim de responder, mas que a gente precisa fazer, né? Infelizmente. de tempo assim para baixar a água, assim, eu não sei te dizer o certo, né? O meu amigo disse que talvez mês que vem, talvez 2 meses, ou menos que isso, ou semana que vem, e assim Ninguém a gente sabe segue, nada, ninguém né? sabe nada, e assim a gente segue na angústia, né? No nosso coração, no sentimento, ai, talvez possa se salvar de uma coisa que a gente colocou lá em cima do guarda-roupa, que era um lugar mais alto. Ah, talvez se salvou isso, talvez se salvou aquilo. Ah, talvez se a gente lavar aquilo, talvez... Mas, na realidade, a gente fica naquela... Será? Será que dá para salvar? Será que dá para a gente conseguir limpar alguma coisa, consertar alguma coisa? Mas eu, na minha cabeça, acho que quando eu chegar lá, eu vou ver uma coisa assim que vai me abalar muito. Que eu não gosto nem de pensar, nem de imaginar. O que eu vou ver lá no momento em que eu chegar na minha casa e ver tudo destruído, né? Porque a gente já tem relatos de pessoas, nossos amigos, nossos colegas, que a água baixou totalmente e vendo a casa toda destruída, assim. Os móveis, assim, a casa toda suja. Os vídeos que eu tô vendo, né, pessoal, eu não presenciei ainda nem... Eu acho que eu nem posso presenciar isso porque eu vou ficar muito irritado e muito bravo. O que eu penso disso tudo, eu não posso nem falar aqui no YouTube. Mas os vídeos que a gente tá vendo, e vocês devem estar vendo nas redes sociais também, é algo terrível, né? Não sobra nada. Imagina, que dia que foi dia 5, né? Vocês saíram, foi no sábado, dia 5, né? Isso, não, dia 4. Dia 4? Dia 4. Então, hoje é dia 21, faz 16 dias. 16 dias que elas estão fora de casa. E no caso da Jéssica, foi para um lado, foi para o outro e foi para o outro de novo agora. Já voltei de novo. Voltou de novo. Todo mundo estaca zero, né? Aqui tava a Liane e o Regis aqui antes, nessa live. Eles têm 3 filhos, são 5 pessoas, né? A Raquel, a filha da Raquel, o Henrique, que é o marido dela, a Jéssica, a filha da Jéssica, a Jamile, o meu primo Marão, o meu primo Marcelo, a esposa do meu primo Marão e um amigo também tá com a gente. E mais a Gisele, que tinha Gisele. a casa. Então são 11 pessoas, 11 ou 12 pessoas, que eu me perdi nas contas aqui. Ainda tinha a nossa amiga, né? E mais a tua amiga que morava lá perto. 14 pessoas que nem foram para abrigo. Nem passaram por abrigo, né? Então, que não estão nas estatísticas, né, que aparecem por aí. E tu quer falar, Jéssica, sobre o que tu acha que tu vai encontrar lá? Eu acho que... resumindo, vai ser a destruição de um sonho, né? Porque acho que o ruim é quando a gente sabe o que acontece, mas acho que o pior é o pós, né? Quando tu vê lá tudo destruído, o lugar em si, entendeu? A tua casa, as coisas da tua filha, o que tu tinha, que tu não vai ter mais, tu vai ter que construir tudo do zero. Onde eu morava, eu não vou poder morar mais, mas que a casa é de madeira também. Então, vai ser toda uma vida que tu perdeu ali. Então, eu acho que não tem muito o que esperar. Acho que essa vai ser a tristeza. Na realidade, a gente tá numa situação, como meu amigo falou, né? Eu não tô chorando agora. Tipo, a minha casa está submersa, nossas casas estão submersas.
Mas eu acredito mesmo que quando a gente ver a nossa casa, o estado que tá, as coisas que a gente passou, tipo, igual eu tinha um apego muito grande pelas coisinhas que eu lutei tanto da minha filha, a nossa televisão, que a gente passou um ano pagando ela, esforçando, que era um dos nossos sonhos, o sonho do meu marido, que ele tinha um maior carinho. Então, todas as coisas que tinha na nossa casa, tem uma história por trás. Tem um sentimento por trás, porque para as outras pessoas, foi só uma geladeira, ou só uma armário, só uma televisão, mas a gente suou, trabalhou para pagar cada coisa dessa, principalmente das coisas da minha filha. E assim, a gente, graças a Deus, ela tem um aninho e ela não sabe de nada que está acontecendo, que os pais dela estão passando nesse momento, assim como a Pérola também, filha da minha irmã, não tem consciência do que está acontecendo, do que foi perdido, né? E a gente vai voltar a estacar zero, né? Igual, e quando eu ver aquilo ali, é que realmente, assim, toda aquela angústia que está no meu coração, que está no coração da minha irmã, ou de todos nós, vai se extravasar naquele momento. É um momento em que a gente vai chorar muito, e que a gente vai, assim, ficar em prantos, porque vai ser uma coisa muito chocante pra gente. Nunca passamos por isso, nunca pensamos em passar por isso, assim, e vai ser uma coisa assim que vai ser um momento de extravasar nossos sentimentos naquele momento. Pessoal, Minha bebida. Não tem problema. Pessoal, assim, eu conheço elas. Raquel, quanto tempo que tá trabalhando comigo? 2 anos já? Tem 2 anos. 2, 3 anos, acho. Acho que até mais, né? 3 anos, eu acho. 3 anos trabalhando com você. E eu conheço eles. Eu sei o quanto eles trabalham. Eu sei o quanto eles lutaram por tudo que eles têm. A dedicação, né? A Raquel, eu sou suspeito de falar, porque eu gosto dela demais. É uma pessoa que tá sempre, né, disposta a tudo, né? E é sempre assim, seu Leandro, tudo bem, seu Leandro? Eu nunca vi a Raquel dizer um não para mim. E então, assim, quem sentir, né, a vontade de doar, a gente vai concentrar, porque como são muitos irmãos, né, muita gente, a gente vai concentrar no Pix da Raquel e depois elas, as 3, vão se entender, mas eu acredito que vai ser dividido entre 3, é isso, Raquel? Isso. E não doem para instituição, já falei isso antes aqui, né? Não doem para esses institutos, essas coisas aí, né? Porque essas pessoas, elas estão como é que é? Desamparadas, né? Desamparadas mesmo, só com a ajuda dos amigos, das pessoas mais próximas, que estão, né, ajudando, né, no que pode também, porque também não, às vezes a gente não consegue fazer muito mais do que os nossos mãos, mentes, e outra coisa, Porto Alegre virou um caos, né? Porto Alegre, com tudo isso, e o Rio Grande do Sul, né, principalmente o interior também, virou um caos até para quem está, no meu caso, que não tive a minha casa atingida, porque falta um monte de coisa, tem um monte de problema, o ônibus que não vai, a saída de Porto Alegre que é para um lado, é um monte de coisa, né, que está acontecendo. E então, quem se sentir à vontade, né, eu quero pedir desculpas pelos barulhos e coisa, mas a gente já devia ter feito esse vídeo há muito tempo com eles. A gente não encontrou um lugar adequado, a gente resolveu fazer aqui mesmo. Eu acho que
ficou legal, né? Pelo menos dentro das nossas condições aqui. E eu quero que vocês deixem um recado final, né? O que vocês querem falar pro pessoal? Eu só quero dizer que Deus conforte o coração de cada um, porque não é só a gente, né? A gente e um monte que estão passando pela mesma situação e tem outros que estão passando por pior, né? Que perderam seus entes queridos. Então, que Deus conforte o coração de cada um de nós e que nos dê força, né? Pra gente construir e passar pelo pós com a cabeça erguida, tentar ter uma direção para que a gente consiga seguir em frente. Quem puder ajudar de coração, entre milhares também de pessoas que passaram por isso, né? Que doaram de coração, a gente agradece e que Deus abençoe a todos. Né? É isso aí? Então tá. Pessoal, muito obrigado para quem ficou aí até o final. Muito obrigado para quem vai assistir depois. Tá? Qualquer coisa é só deixar um comentário aí no YouTube. Eu respondo. Tá? E eu vou deixar os dados na descrição do vídeo e no comentário fixado. Muito obrigado para quem ficou aí até agora. Um abraço. Fique com Deus.